Olá, seja bem-vindo ao canal Obscuro do Medo. Nesse vídeo vamos contar duas histórias sombrias para você. Inscreva-se no canal para receber mais histórias. Certa vez, havia uma igreja abandonada situada em uma colina isolada. Era conhecida como a Igreja Mal Assombrada e diziam que era habitada por espíritos malignos. A igreja tinha sido construída há muitos séculos, ao longo dos anos, foi testemunha de muitos eventos sinistros e tragédias. As pessoas da cidade costumavam evitar passar perto da igreja à noite, pois diziam que ouviam estranhos gemidos e gritos vindos de lá. Algumas pessoas até afirmavam ter visto sombras sinistras movendo-se atrás das janelas arruinadas. Um dia, um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar a igreja abandonada. Eles queriam provar que não havia nada de assustador lá e que todos os boatos eram apenas superstições sem fundamento. Mas o que eles descobriram lá dentro foi algo que jamais esqueceriam. Assim que entraram na igreja, sentiram um ar frio e úmido. O interior da igreja estava completamente destruído e havia sinais de luta e violência por toda parte. Quando se aproximaram do altar, viram algo que os fez correr de volta para fora da igreja, gritando de medo. Nunca mais alguém tentou entrar na igreja abandonada. A história se espalhou rapidamente e a igreja passou a ser evitada ainda mais. Até hoje, as pessoas dizem que a igreja mal assombrada ainda é habitada por espíritos malignos e que o lugar é amaldiçoado. Alguns até afirmam ter ouvido gemidos e gritos vindo de lá à noite. Mas ninguém tem coragem de verificar se essas histórias são verdadeiras ou apenas superstições sem fundamento. Anos se passaram e a igreja abandonada continuou a ser evitada. Mas havia um homem, um velho padre, que não acreditava nas histórias assustadoras sobre a igreja. Ele acreditava que havia algo de profundo e sagrado lá dentro e que as pessoas estavam simplesmente com medo do desconhecido. Um dia, o padre decidiu entrar na igreja sozinho. Quando chegou lá, ele imediatamente sentiu uma presença amigável e acolhedora. Ele caminhou pelos corredores e percebeu que havia uma luz fraca brilhando no altar. Quando chegou lá, viu algo que o deixou sem fala. Havia uma mulher sentada no altar, com um sorriso no rosto. Ela se levantou e se aproximou do padre, dizendo: "Eu sou a alma da igreja. Eu estou presa aqui há muito tempo, mas agora você chegou para me libertar." O padre ficou surpreso, mas a mulher explicou que ela tinha sido assassinada na igreja muitos anos antes e que sua alma estava presa lá desde então. O padre rezou com a mulher e, quando terminou, ela desapareceu diante de seus olhos. A partir daquele dia, a igreja não era mais considerada assombrada. As pessoas começaram a visitá-la e sentiram a presença de algo sagrado e acolhedor lá dentro. A igreja foi restaurada e tornou-se um lugar de peregrinação para muitas pessoas que procuravam paz e conforto. E assim, a igreja abandonada mal assombrada se transformou em uma igreja sagrada, onde as pessoas iam para se conectar com algo mais profundo e espiritual. A história da mulher assassinada foi esquecida com o tempo, mas a igreja continuou a ser um lugar sagrado, onde as pessoas vinham buscar consolo e esperança. E, assim, a igreja continuou a ser um lugar sagrado e pacífico, acolhendo peregrinos de todas as partes. Muitas pessoas relataram ter tido experiências transformadoras lá dentro, e a história da igreja abandonada mal assombrada se tornou parte da mitologia local. Mas havia algo de misterioso sobre a igreja. De vez em quando, as pessoas relatavam ter visto a aparição da mulher sentada no altar, com um sorriso no rosto. Alguns diziam que ela aparecia em momentos de necessidade, quando alguém precisava de conforto ou guia. A igreja se tornou uma instituição respeitada e amada, e o velho padre que a desvendou tornou-se uma lenda na região. Ele viveu muitos anos. Quando morreu, foi enterrado perto da igreja, onde sua memória foi perpetuada. E a igreja abandonada mal assombrada, que antes inspirava medo e desconfiança, agora é vista como um lugar de amor e luz, um lugar onde as pessoas podem encontrar a paz e a esperança. História 2.
Há muito tempo, havia uma casa na floresta que era conhecida como a casa de uma feiticeira. Dizia-se que a mulher que morava lá tinha poderes mágicos e que era capaz de conceder desejos a quem a procurava. No entanto, as pessoas evitavam a casa, pois diziam que a feiticeira era cruel e malvada, e que ela só concedia desejos com uma grande quantidade de sacrifícios e rituais sombrios. Um dia, um jovem rapaz chamado Lucas decidiu visitar a feiticeira. Ele estava desesperado porque sua mãe estava gravemente doente e ele não tinha mais nenhuma esperança. Lucas sabia que a feiticeira era perigosa, mas ele estava disposto a arriscar tudo para salvar sua mãe. Quando chegou à casa da feiticeira, ele bateu à porta e foi recebido por uma mulher idosa com um sorriso sinistro no rosto. Ela o levou até sua sala de estar, onde havia uma grande bola de cristal e muitos livros de magia. A feiticeira explicou a Lucas que ela poderia curar sua mãe, mas que ele teria que fazer um sacrifício em troca. Lucas concordou em fazer o que fosse preciso, e a feiticeira lhe deu um amuleto como sinal de sua promessa. Ela explicou que ele precisaria usar o amuleto para invocar seu poder mágico e que, quando ele fizesse isso, sua mãe seria curada. Lucas foi para casa e usou o amuleto como a feiticeira tinha explicado. Em pouco tempo, sua mãe começou a se recuperar e, em poucos dias, ela estava totalmente curada. Lucas ficou profundamente agradecido e decidiu retornar à casa da feiticeira para agradecê-la. Mas, quando chegou lá, ele descobriu que a feiticeira tinha desaparecido. A casa estava vazia e o amuleto que ela lhe tinha dado brilhava com uma luz intensa. Lucas percebeu que o amuleto tinha algo de estranho e, quando o tocou, ele começou a sentir um poder sombrio crescendo dentro dele. A partir daquele momento, Lucas começou a ter visões sinistras e a ouvir vozes sussurrantes em sua cabeça. Ele percebeu que o amuleto tinha sido enfeitiçado e que ele estava sendo controlado pela feiticeira. Lucas lutou contra o poder do amuleto, mas ele parecia estar ficando mais forte a cada dia. Ele começou a ter sonhos assustadores e a ter comportamentos estranhos, como falar sozinho e agir de maneira imprevisível. Os habitantes da vila começaram a perceber algo de estranho com Lucas e evitavam-no. Algumas pessoas diziam que ele estava sendo possuído por um demônio e que só a feiticeira seria capaz de salvá-lo. Desesperado, Lucas decidiu retornar à casa da feiticeira, mas, quando chegou lá, ele descobriu que a casa tinha sido consumida pela floresta e que não havia sinal da mulher. Ele começou a procurar por ela por toda a floresta, mas, quanto mais ele procurava, mais o poder do amuleto aumentava. Um dia, Lucas encontrou uma velha bruxa que lhe contou que a feiticeira tinha sido banida da vila por suas práticas malignas e que ela estava escondida em algum lugar da floresta. Lucas decidiu encontrá-la e pedir ajuda para se livrar do amuleto. Ao encontrar a feiticeira, ele descobriu que ela estava morrendo e que não tinha mais poder para ajudá-lo. Ela explicou a Lucas que o amuleto tinha se tornado demais para ela controlar e que ele precisaria encontrar outra solução para se livrar dele. Com o coração pesado, Lucas partiu em busca de uma solução para seu problema. Ele passou anos procurando por uma resposta e, finalmente, encontrou um antigo feiticeiro que lhe ensinou como quebrar o feitiço do amuleto. Com o amuleto quebrado, Lucas finalmente conseguiu se livrar do poder sombrio e viveu o resto de sua vida como uma pessoa livre. A história do amuleto encantado e do jovem que o usou para salvar sua mãe tornou-se uma lenda na vila e é contada de geração em geração como um alerta sobre o perigo de buscar o poder da magia negra. Mas mesmo com o amuleto quebrado e o poder sombrio dissipado, a casa da feiticeira ainda inspirava medo e respeito entre os habitantes da vila. Muitos ainda evitavam a área onde a casa tinha ficado e diziam que a alma da feiticeira ainda vagava pela floresta, procurando sua vingança contra aqueles que a tinham banido. Anos se passaram e a história do amuleto encantado e da casa da feiticeira tornou-se apenas uma lenda, mas ainda havia quem acreditasse que a magia da feiticeira ainda existia e que o poder do amuleto ainda era capaz de causar malefícios. E, mesmo hoje,
Muitas pessoas dizem ter ouvido ruídos estranhos e visto coisas estranhas nas imediações da antiga casa da feiticeira. Alguns dizem que, na noite escura, ainda é possível ouvir o som do riso maligno da feiticeira, ecoando pela floresta, lembrando as pessoas de que o poder da magia negra é algo a ser temido e respeitado.